nós queremos te apresentar, Jesus, a vida do Mateus. Meu Pai, que essa noite ele diminua para que o Senhor cresça, Jesus. Que aquilo que sair da boca dele, Jesus, sejam as tuas palavras. Que o Senhor possa usá-lo de uma forma diferente essa noite, Espírito Santo de Deus. Use, meu Deus, com ousadia e conforme o Senhor quer usar. Guarde a casa dele, Espírito Santo de Deus, o trabalho. Pai, vai dando livramento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Sempre uma alegria estar aqui. Como a Adriele já falou, eu me chamo Mateus Santos. Sou barbeiro, 50% psicólogo. Já estou na metade da faculdade, sou líder de adolescentes aqui nessa casa. Namoro também. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Como a Adriele já comentou, eu e Carol não estão muito bem de saúde, por isso não puderam vir hoje. Amanhã já é Dia das Mães, algumas pessoas viajaram para passar o domingo com a sua mãe. E acredito que por isso a gente esteja em menor número hoje. Mas que você possa estar com uma expectativa no seu coração, que o Senhor ele possa ministrar profundamente ao seu coração nessa noite e que Jesus ele marque a sua vida nesse lugar. Amém? Posso contar com vocês? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Filipenses, Filipenses 1. Filipenses 1. Você vai lá para o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai passando. Filipenses 1, do 12 ao 21. A gente vai ler alguns versículos. Mas antes, se você trouxe o seu caderno de anotação, se você está com o seu celular e costuma anotar, o tema dessa mensagem é: você o conhece? É uma pergunta, em outras palavras, você conhece a Jesus? Filipenses 1, do 12 ao 21, fala assim, na versão NVI: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Até aqui. O tema dessa mensagem é: você o conhece? E essa é uma pergunta que nos faz pensar se de fato nós conhecemos a Jesus.
Será se apenas o fato de nós termos saído da nossa casa, colocado uma roupa, estarmos em uma igreja, em um culto, isso é suficiente para que nós possamos afirmar que de fato nós conhecemos a Jesus? Será se apenas o fato de nós dizermos que somos crentes, de termos na nossa bio, nos identificando que somos cristãos, será se isso é suficiente para que nós possamos dizer que de fato nós conhecemos a Jesus? E eu estava pensando nisso enquanto eu preparava essa mensagem. E o que faz com que de fato nós conheçamos alguém, uma outra pessoa, mesmo que não necessariamente seja o Senhor Jesus? O que de fato faz com que eu conheça o Gustavo? O que de fato faz com que eu possa dizer, eu conheço o Eupídio? Será se apenas o fato de eu seguir uma pessoa no Instagram, em uma rede social, é suficiente para que eu possa dizer que eu conheça essa pessoa? Será se apenas o fato de eu ver alguém de vez em quando no meu local de trabalho, na escola, na faculdade, apenas dar uma boa tarde para essa pessoa, trocar uma ideia rapidamente, é suficiente para que eu possa falar, eu conheço essa pessoa ela é minha amiga, eu posso contar de fato com essa pessoa? Então, pensando nisso, será se de fato nós conhecemos a Jesus? O contexto aqui é Paulo preso, e a gente acredita que era em Roma. E Paulo ele está escrevendo essa carta à igreja de Filipe, que é conhecida como a carta da alegria. E Paulo ele escreve essa carta para que ele pudesse encorajar os irmãos a viverem em unidade, a perseverarem em meio às perseguições. E Paulo ele mostra isso com a sua vida, mesmo estando preso, fisicamente falando, mesmo estando limitado, era alguém que ainda estava convicto da sua fé. Era alguém que estava disposto a anunciar o evangelho de forma corajosa. Então, quando Paulo ele está encorajando a igreja de Filipe a perseverar em meio às perseguições, a de fato conhecerem a Jesus, Paulo ele está falando de algo que ele já vive. E é intrigante, ou humanamente falando, sem sentido, um homem está preso, incerto do seu futuro, escreveu uma carta, e essa carta se chama Carta da Alegria. O nosso coração ele fica feliz quando nós conseguimos comprar algo que há muito tempo nós gostaríamos de ter comprado, mas é sem sentido, é diferente alguém estar preso, sabendo que pode vir a morrer, ainda ter o seu coração cheio de alegria, e isso em momento nenhum fazer com que ele desistisse de conhecer o Senhor Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, eu não sei se você conhece a vida de Paulo, mas antes dele ser alcançado por Jesus, era alguém que perseguia a igreja do Senhor. E Paulo ele não era alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Paulo ele não era alguém que não conhecia as Escrituras. Paulo ele era filho de fariseu, ele era fariseu. Isso significa que ele conhecia as Escrituras sagradas de forma profunda. Mas ainda assim, ele perseguia a igreja do Senhor. Em outras palavras, Paulo ele estava familiarizado com a igreja. Paulo ele tinha uma vida de crente, ele tinha jeito de crente, ele tinha um Instagram de crente, mas ele não conhecia o Senhor. Apesar de ter muito conhecimento sobre Deus, ele não conhecia a Jesus. E a Bíblia vai falar no livro de Atos 9, você pode ler depois,
que Paulo, no caminho para Damasco, com a intenção de perseguir alguns irmãos da igreja do Senhor, o Senhor o encontra, e a partir desse momento a vida de Paulo, ela muda drasticamente. Então Paulo, que antes estava perseguindo ao Senhor, era o Paulo que agora está preso e mesmo correndo risco de vida, é um homem que está disposto a entregar a sua vida para que Cristo seja conhecido e formado nos irmãos. Amém? Filipenses 3, do 7 ao 8, eu queria que projetasse aqui, por favor. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como cocô, para poder ganhar Cristo. Eu não sei se você já leu o contexto, mas Paulo, ele não está falando de pecado. Paulo, ele não está falando que ele considera as festas como perda por causa de Cristo. Paulo, ele não está falando que ele considera a vida no mundo, os prazeres dessa terra, como nada comparado ao conhecimento do Filho de Deus. Paulo, ele está falando assim: olha, eu vim de uma família muito bem instruída nas Escrituras. Eu conheço a palavra profundamente. Eu faço parte do povo de Deus. Deus, olhando para toda a terra, Ele separa uma nação, e eu faço parte desse povo. Sabe, eu carrego esse sangue, eu faço parte da nação de Israel. Eu sou um homem conhecido no meio do meu povo, sabe? Eu sou alguém influente na sociedade. Eu sou um homem culto com muito conhecimento. Mas depois que eu fui encontrado por Cristo, eu considero todas essas coisas como perda. Então Paulo, ele já passou do nível de olhar para o pecado e falar assim: olha, eu considero o pecado como perda por causa de Cristo. Paulo, ele está falando que o reconhecimento, sabe, o conhecimento, o ser culto, tudo isso ele considera como perda para que ele pudesse ganhar a Cristo. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe esse contraste. E eu não sei com que tipo de Paulo a gente se parece. Talvez a gente tenha jeito de crente, talvez a gente esteja em um lugar como esse, talvez até de vez em quando a gente posta um versículo nas nossas redes sociais, mas a pergunta que fica é: será se de fato nós conhecemos a Jesus? Porque olhando para a vida antiga de Paulo, ele está muito melhor do que muitos de nós. Talvez ninguém nesse lugar tenha tanto conhecimento das Escrituras como Paulo tinha antes de ser alcançado pelo Senhor. E ainda assim, ele perseguia a igreja de Deus. Então eu posso estar vivendo uma vida onde eu acho que eu conheço a Cristo, mas eu estou sendo enganado por mim mesmo. Será se a gente teria coragem, capacidade suficiente para ser preso hoje e isso não nos desanimar? Muito pelo contrário, existe uma alegria no nosso coração na prisão que vai deixar os outros presos confusos, buscando entender o que está acontecendo conosco, e mesmo preso, a gente anunciando o Evangelho de forma poderosa, e as pessoas que estão ali na prisão sendo alcançadas por causa da nossa paixão por Jesus. Paulo, ele estava preso, e mesmo preso, ele anunciava o Senhor, e existia uma graça tão linda na vida de Paulo, que mesmo sendo preso, as pessoas conseguiam enxergar Cristo na sua vida. E é interessante que os presos naquele lugar, os soldados romanos, eles olhavam para Paulo, eles enxergavam Cristo, e por isso eles iam se convertendo ao Senhor. Amém? Eu queria
falar sobre um segundo homem nas Escrituras, Estevão. Atos 7, a gente vai ler do 54 ao versículo 60. Eu não sei se você conhece a história de Estevão, mas a história da igreja, nós consideramos Estevão como o primeiro mártir, ou seja, em outras palavras, é o primeiro homem que perdeu a sua vida, literalmente, por causa do Evangelho. E chega um momento na igreja de Atos, no início da igreja, que algumas mesas, algumas pessoas estavam passando necessidade, algumas mesas não estavam sendo servidas. E os líderes da igreja, os apóstolos, Pedro e João, eles começam a se reunir e pensam assim: olha, nós precisamos nos dedicar à oração, ao ensino das Escrituras, e nós precisamos separar alguns homens para essa missão, para que as mesas sejam servidas, para que as pessoas, a igreja não fique desamparada. E um desses homens, desses 7 homens, era Estevão. Sabe, a palavra fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Era um jovem que conhecia o Senhor. E talvez essa missão, essa ocupação de servir as mesas, de levar alimento para as pessoas, pareça muito simples. Mas naquele tempo não era qualquer pessoa que ficava encarregada de algo como essa ocupação. Sabe, os líderes da igreja, eles tinham muito zelo com esse tipo de coisa. Então, alguns homens que se pareciam com Jesus, que eram cheios do Espírito Santo, foram separados para essa missão. E eu estou te falando isso apenas para você entender quem foi Estevão. Atos 7. Coloca o 54, por favor. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Paulo, aqui antes de se converter. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pode passar. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo. E isso incomodava muita gente, isso incomodava os judeus. E eles discutiam com Estevão, mas a palavra fala que Estevão era tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de sabedoria, que eles não podiam resistir a Estevão. Então eles começam a acusar Estevão injustamente. Eles começam a subornar algumas testemunhas. Estevão é levado ao Sinédrio. Aqui é o tribunal, o maior tribunal do povo judeu, dos líderes religiosos daquela época. A gente não vai ler todos os versículos, mas Estevão, ele faz um discurso. E quando ele termina, os líderes estão mais furiosos com ele. Tão furiosos que eles decidem arrastar Estevão para fora da cidade. E eles apedrejam Estevão. E é interessante que Estevão era tão cheio do Espírito Santo, servindo às mesas, anunciando Cristo, como ele também não deixou de ser cheio do Espírito Santo quando estava sendo apedrejado. Naturalmente falando, nós somos muito fáceis de sermos ofendidos. Sabe, se o irmão passa pela gente e não dá um graças paz, a gente fica ofendido. Se a gente manda mensagem para alguém, a pessoa ela passa algumas horas
sem nos responder no WhatsApp, a gente já fica chateado com a pessoa, achando que ela não está nos dando a atenção devida. Facilmente nós somos ofendidos. Estevão, ele está sendo acusado injustamente, ele está sendo apedrejado, e mesmo assim ele consegue olhar para os seus acusadores, para os seus assassinos, e ele consegue liberar perdão. Sabe, eu não consigo imaginar alguém que não conhece a Jesus, que não foi marcado pelo Senhor, capaz de fazer isso. Em momentos tão mais tranquilos, nós não conseguimos liberar perdão sobre a vida das pessoas, se essa graça ela não vir do Senhor. Mas Estevão, ele sendo morto, sabe, de forma injusta. Qual a causa de morte de Estevão? Estevão morreu, Estevão foi apedrejado porque ele estava anunciando o Evangelho, porque ele estava falando de Jesus. Que motivo banal para uma morte. Não poderia ser um motivo mais banal alguém morrer por anunciar o Evangelho. Você acha que alguém que não conhece a Jesus, talvez nós como alguém que não conhecemos a Jesus, será se de fato nós conseguiríamos ter passado pelo que Estevão passou? Será se no lugar de Estevão a gente não teria falado: não, chega, vocês não precisam me apedrejar, vocês não precisam me matar, vocês querem que eu negue a minha fé, então eu vou negar. Vocês querem que eu deixe a Jesus, então eu vou deixar. Mas por favor, poupe a minha vida. E Estevão é esse jovem que não apenas estava disposto a viver uma vida desconfortável, uma perseguição por causa do Evangelho, mas alguém que estava disposto a ir até as últimas consequências. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, para a vida de Estevão, a pergunta que nós precisamos fazer é: será se nós temos esse nível de cristianismo? Será se de fato nós conhecemos a Jesus como Estevão conheceu, como Paulo conheceu? Ou será se de fato, ou pelo menos, nós conhecemos um pouquinho de quem o Senhor é? Eu queria que colocasse de novo Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é um versículo muito conhecido, muito falado no nosso meio. Às vezes a gente posta na nossa rede social, às vezes a gente pendura ali na geladeira ou no para-choque do caminhão, porque achamos esse versículo bonito. Mas será se de fato nós entendemos a profundidade que esse versículo carrega? Paulo, ele está falando que o viver é Cristo. Traduzindo, sabe, Paulo, ele está falando assim: olha, eu estou preso, eu não tenho mais liberdade, eu não tenho mais vida social, eu não me alimento de forma apropriada aqui, como eu fazia antes, eu não estou em condições que um ser humano normal estaria. Talvez nesse lugar eu tenha a minha imunidade baixada, talvez nesse lugar eu adoeça, talvez nesse lugar eu morra, mas eu não me importo com isso, sabe? A minha vida, ela já não tem mais valor nenhum, desde que a minha vida seja vivida para a glória de Deus. Desde que nesse lugar, aqueles que estão ao meu redor, de alguma forma, eles possam ser alcançados através da minha vida. E eu fico pensando que, não muito difícil, Paulo, nesse estado, ele poderia entrar em uma depressão, sabe, longe dos amigos, longe da vida comum,
Paulo, ele consegue olhar para Cristo e encontrar alegria, sabe? Paulo, ele está falando assim, olha, a minha alegria, ela não está em pessoas, a minha alegria não está em um cargo, não está em ser chamado de apóstolo, a minha alegria não está em ser conhecido pelas pessoas, sabe? Eu só me importo com o fato de o nome de Jesus ser conhecido e anunciado. E o versículo começa falando que o viver é Cristo e o morrer é lucro. É importante a gente entender que Jesus, ele não nos chama antes de tudo para morrer, mas para viver. E eu vou explicar. Sabe, Jesus, ele não te chama, você não entrega a vida para Jesus para no minuto que você entrega a sua vida a Jesus, você morrer. Você entrega a sua vida a Jesus e você vive de uma forma que isso glorifica a Deus. É claro que quando o Senhor nos chama para ser discípulos, nós precisamos renunciar a tudo, sabe? O ser parecido com Jesus vai custar tudo, e no sentido de que o nosso eu precisa morrer para que Cristo seja formado em nós. Mas sabe, quando Jesus nos chama a uma vida com Ele, é para que nós possamos conhecê-lo profundamente e para que a gente possa viver uma vida onde isso aponte para o Filho de Deus. Sabe, Jesus não chamou Paulo para ser preso. Jesus não chamou Paulo para passar sede ou fome. Jesus chamou Paulo para que através da sua vida Cristo fosse conhecido. E sabe, a prisão foi uma consequência, o passar necessidade foi uma consequência, e tudo isso cooperou para que Paulo ele se tornasse alguém mais parecido com Jesus, e Cristo fosse glorificado por causa disso. Então, a nossa vida cristã tem mais a ver em viver por Cristo, e o morrer é lucro, o morrer é consequência, do que a gente achar que a vida com Jesus ela é para a morte, ela vai ser um peso, e é uma lista de coisas que nós precisamos fazer ou deixar por causa de Jesus. Nós somos uma igreja missionária. Eu não sei se você sabe, mas hoje o maior instituto, a maior comunidade terapêutica do nosso estado é o Instituto Lugar de Ajuda. Sabe, os nossos pastores, a nossa visão é missões, é investir em pessoas. O pastor Nonato hoje, ele não tem coragem de pegar 1 milhão, 2 milhões e investir na estrutura de um templo. A visão desse homem é pegar todo esse dinheiro e investir em missões, sabe? Para que pessoas, para que corações sejam alcançados e transformados pelo Evangelho. E eu acredito que missões é um termômetro para medir a nossa paixão por Jesus e o quanto nós conhecemos de Jesus. Sabe? O quanto do nosso tempo nós gastamos para que Jesus ele seja conhecido a outras pessoas. Sabe? O quanto do nosso dinheiro nós investimos em missões. Sabe quantos missionários hoje nós mantemos com o nosso dinheiro? Será se nós temos disposição hoje de deixar a nossa casa, de trancar a faculdade, de largar o nosso trabalho por causa de Jesus? Será se hoje, se a gente for para uma prisão por causa do Evangelho e a gente perder todas as outras coisas, Cristo Ele ainda vai ser suficiente, vai existir uma alegria no nosso coração, que é independente das circunstâncias? Eu tenho alguns amigos missionários, e de vez em quando eu estou conversando com eles, e é algo que me inspira e que me constrange, sabe? O nível de renúncia que eles chegaram. Tem um casal hoje nos Ribeirinhos, Marcos e Udiane, são pastores, são amigos, e sabe, a vida naquele lugar é muito diferente da nossa vida aqui em Imperatriz. Eles não saem no final de semana para comerem um x-tudo, eles não pedem um delivery, sabe, eles comem o que tem, eles dependem
das ofertas dos irmãos para se alimentarem. E às vezes a gente esquece que missionários são pessoas. Quem sabe o Marcos, ele tinha um sonho de se tornar advogado. Quem sabe a Udiane, ela tinha um sonho de ser médica, de viajar. Mas foram pessoas que deixaram a família, que decidiram ir para um lugar muito diferente da nossa realidade, correndo o risco de contrair uma enfermidade, de morrerem naquele lugar. E eu fico pensando, quando os filhos nascerem, em que ambiente eles vão crescer, que qualidade de vida eles vão ter. Mas são pessoas que não estão se importando com a qualidade de vida. São pessoas que não estão se importando com as suas vidas. Mas são pessoas que conhecem a Jesus tão profundamente que elas estão dispostas a viverem por causa do Evangelho. Amém? A gente precisa parar para pensar de fato se nós conhecemos a Jesus. Se quando nós ouvirmos esse nome, se quando nós estamos nesse lugar, sabe, o nosso coração queima. Se existe alegria no nosso coração ao renunciarmos por causa de Cristo. Se estamos dispostos a qualquer dia desse largarmos tudo por causa de Jesus. Sabe, não é sobre o pastor Lucas e a pastora Patrícia, não é sobre o Eupídio e a Carol, não é sobre a placa Nova Aliança, não é sobre ter um título de crente, mas é sobre você ser encontrado por Jesus e ser marcado por Ele tão profundamente, que você, ao olhar para Jesus, você começa a se perguntar: Senhor, você entregou tudo, o seu sangue foi derramado, não há nada que eu possa fazer que possa valer a pena tudo que o Senhor fez por mim. Mas se existe uma forma de eu corresponder a esse amor, se existe uma forma de eu te conhecer e outras pessoas serem alcançadas, eis-me aqui. E Paulo, a história conta, nós acreditamos que ele continuou preso e depois ele foi decapitado. Paulo, ele literalmente perdeu a sua cabeça. E eu fico pensando nisso. Que nível de cristianismo esse homem vivia? O quão profundo ele conhecia Jesus, ao ponto de ele estar disposto a perder a sua cabeça. Você sabe o que é você ir para uma prisão e você perder a sua cabeça, você morrer? Você nunca mais voltar à vida? Eu não acredito e eu me recuso a acreditar que alguém que não conheça Jesus verdadeiramente esteja de fato disposto ou tenha a capacidade de passar pelo que o apóstolo Paulo passou, se essa pessoa verdadeiramente não conhece a Jesus. Então, se é um peso estar nesse lugar, sabe? Se é difícil a gente ouvir uma palavra durante 30 minutos, se a gente fica chateado porque às vezes a gente fica escalado 2 semanas seguidas, se a gente fica incomodado quando o nosso líder manda mensagem e pergunta por que a gente não foi para a célula, se nada na minha vida aponta para Jesus, será se de fato eu conheço a Jesus? Será se de fato eu conheço a esse Deus? Será se de fato eu fui tocado e a minha vida tem sido transformada por esse Evangelho?
Eu queria convidar o Isaías aqui. A minha oração é para que o Espírito Santo ele possa abrir os nossos olhos. Sabe, por nós mesmos, nós não temos capacidade de sentirmos sede e fome por Deus. Nós não temos capacidade nenhuma de desejarmos o Senhor. Sabe, por natureza nós somos pecadores. E só uma graça de Deus, só um toque do Espírito Santo para abrir os nossos olhos, para que a gente conheça a esse Deus de forma genuína e pessoal. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu queria que colocassem aqui para a gente encerrar. Deixa eu só procurar exatamente o versículo. Isaías 6. Coloca o versículo 1, a gente vai ler até o 8. Isaías 6, verso 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, com uma pá. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me.